A Merlo surgiu da própria história, na minha carreira profissional, quando eu iniciei em 1980, numa grande empresa, como auxiliar administrativo, e a minha carreira ela foi pautada na visão do uso das informações que o empresário precisa para tomar a decisão. Me formei em 1987, em 1990 iniciei a carreira como docente na universidade, mas sempre trabalhando em grandes corporações. Ocupei o cargo de diretor de controladoria de um grande grupo empresarial e isso, naquela época, trouxe esta oportunidade porque muitos empresários procuravam auxílio, procuravam assessoria e nesse momento eu decidi, em 2008, criar a Merlo Educação Executiva e Assessoria Empresarial para auxiliar os empresários nisso que eu venho há muitos anos trabalhando no dia a dia. Olá, amigas e amigos, empresários, micro, pequeno, médio, grande, enfim, todos os empresários. Estamos de volta com o programa Gestão de Negócios, porque negócio é o nosso negócio. Eu sei que você pensa assim também. Hoje estamos aqui novamente com o Roberto Merlo, mas com assuntos diferentes. Vamos falar hoje mais de dinheiro, de legislação. Você vai gostar. Vamos lá. Bem-vindo, Roberto. Obrigado, amigo Belloni, nossos amigos e amigas. Estamos novamente à disposição para um debate dos assuntos que são imprescindíveis para o momento. Bem, um assunto assim que nós vamos enfocar agora, durante uma pequena parte do programa, depois nós vamos falar sobre reforma tributária, é isso? Isso. Ok? É a questão do crédito, né? E até num artigo que você colocou, por que é tão difícil o crédito, buscar o crédito no Brasil? Me parece que era dessa forma que você colocar. Sabe, Belloni, que eu tenho toda semana trabalhado um dos assuntos que são imprescindíveis para a gestão empresarial e tenho levado isso ao conhecimento dos nossos clientes, dos nossos amigos, parceiros e para a comunidade em geral. E uma das questões que tem preocupado nesses últimos tempos é a questão do crédito. A dificuldade ela está não tanto nas formas com que são hoje disponibilizadas ao cliente, às pessoas, às empresas, mas como acessar esse crédito. Os juros caíram muito nos últimos anos e até para nós que estamos há tantos anos na atividade empresarial surpreende, porque inicialmente a gente não imaginava que o juro ia cair para patamares tão baixos. Ocorre que nem todos os empresários e empresas têm conseguido acessar esse crédito. Também não têm conseguido com taxas tão baixas. E aí vem um dos assuntos que nós já comentamos num programa anterior, que é a questão da integridade, né? Muitos não têm hoje uma estrutura de informações que permite ao agente financeiro proporcionar esse direito ao crédito, ou esse acesso ao crédito. A gente tem percebido isso. Então, uma das dificuldades que a gente tem percebido é essa, que a empresa, apesar de ter situações que hoje favorecem o crédito, ela não reúne elementos suficientes para ter o acesso ao dinheiro baixo e ao crédito que está disponível nas instituições financeiras. Me chamou a atenção também que você coloca, correr para o banco buscar o crédito não é o caminho certo, mas é o teu planejamento, onde você vai aplicar, a questão das taxas, tudo, negociação, tem muita negociação nisso, né? Exatamente, Belloni, uma preocupação que nós temos no meio empresarial, e nós poderíamos fazer até uma analogia com várias situações. Mas a principal delas, e essa que o Belloni coloca, é que não é a solução buscar recursos por buscar. Você precisa ter um planejamento do uso desses recursos, para capital de giro, para investimentos. Uma das questões que surgiu nos últimos anos, Belloni, que nos preocupou muito, porque o nosso empresário é empreendedor e na ânsia de empreender, muitas vezes ele toma decisões que acabam comprometendo a vida financeira da empresa. Por exemplo, quando você vai buscar recursos para investimento, ampliar a fábrica, aumentar a loja, comprar uma máquina, um equipamento, um veículo, usa recursos próprios. Quando deveria usar recursos que hoje nós temos disponíveis em linhas de crédito com juro baixo e prazo longo, para investimento.
e o capital de giro usar recursos próprios. Por quê? Quando a fábrica é ampliada, a loja precisa de estoque, você vai fazer funcionar a máquina e assim por diante, precisa de capital de giro. E o capital de giro, o custo dele no mercado é muito alto, o dinheiro para capital de giro. Então, qual é o movimento correto? Busca recursos para investimento e guarda recursos próprios para capital de giro. Você aí consegue, com muita tranquilidade, levar adiante os negócios da empresa, você tem prazo e custo baixo para os investimentos e o capital de giro com recursos próprios. Esse é o caminho. Então, buscar por buscar, sim, você vai trazer um problema para a empresa. Nós temos que planejar aonde utilizar e esse é o foco que a gente tem trazido para os empresários. A gente tem que lembrar que a gente tem que voltar ao banco, né? Tem que voltar ao banco para pagar aquilo lá que foi buscado, né? Outra coisa, você também enfatizou daí nesse sentido, é a questão da organização da empresa, né? De seus dados, né? Que sejam claros, né? Que estejam sob análise financeira do próprio agente financeiro que vai te emprestar esse dinheiro, né? Sabe que o imprescindível hoje, para você buscar crédito, é ter informações que deem credibilidade para aquilo que você está demonstrando para o agente financeiro. Mas a empresa precisa estar organizada internamente, com uma contabilidade que represente a realidade, porque a partir dessa leitura das informações, do uso disso, você consegue fazer um planejamento. E dentro desse planejamento, como o Belloni comentou, você vai ter que voltar ao banco para pagar aquelas parcelas. Mas este investimento, quando feito planejado, ele traz um retorno muito superior àquele custo que o investimento teve no buscar o recurso. Então é nesse ponto que a gente enfatiza. Organizar a empresa, ter os controles, os processos, ter em dia as situações todas para você poder ter sustentabilidade no médio e longo prazo e fazer frente às obrigações. Ok. Bem, Roberto Merlo, a gente já conversando todas as outras vezes que você esteve aqui também, né? Você sempre falava, olha, temos que falar sobre reforma tributária. Aí eu pensei assim, mas isso eu já ouço há muito tempo e não sai. Mas agora acho que a coisa está se delineando aí, né? Como é que você vê? Belloni, sabe que no início eu também não acreditava. Há 40 anos no meio empresarial, eu ouço há 32 anos essa história da reforma tributária. E há 32 anos que ela é postergada. Agora o movimento é diferente e eu vou trazer aqui os motivos que me levam a acreditar que vai sair. O primeiro deles é que o governo ele está perdendo todas as ações hoje que tramitam na justiça baseada nesta legislação que ela está complexa e toda ela já não tem mais como levar adiante. Tanto é que isso está afetando muito o caixa do governo, pelas próprias... existe hoje, por exemplo, manifestações da Receita Federal através de solução de consulta diferente do que está na lei, diferente do CARF, que é o Comitê Administrativo da Receita Federal, toma outras decisões, que é diferente no STJ e no STF. E isso tem causado uma insegurança jurídica tamanha que não tem outra alternativa. Outra situação que nós estamos assistindo diariamente, diversas manifestações do presidente da Câmara e do Senado, e agora o presidente da Comissão da Reforma Tributária, quando foi perguntado por um entrevistador da CNN, disse assim, o entrevistador, mas deputado, há 32 anos se fala e nunca saiu a reforma tributária. Ele disse, agora vai sair. O ambiente é favorável. O governo perdeu muita arrecadação. E essa insegurança jurídica, Merlo, ela se deu aqui, a questão de interpretação ou a própria situação já levava a ter que se ter uma situação mais adiantada, mais moderna, mais diferenciada, é isso? Eu vou te dar um exemplo só, Belloni. O Simples Nacional só tem no nome Simples. Ele é tão complexo hoje que nem mesmo os contadores mais experimentados conseguem entender. O Simples Nacional, que tem como nome Simples, sim, ele é muito complexo. Você tem centenas de cálculos que têm que ser feitos para chegar na alíquota que a tua empresa deve. Então, de Simples não tem nada. Então, imagine quando você fala no Simples Nacional que ele está tão complexo, ele leva a uma situação
que a insegurança jurídica que o Belloni perguntou, ela deixa todo o empresário e todos os segmentos em dúvida de como conduzir os seus negócios. Sem contar que hoje a carga tributária brasileira, ela representa 38% do PIB. Ou seja, 38% de tudo que o Brasil produz, ele vai para o governo através de tributos. Os tributos são divididos em 3 partes: impostos, taxas e contribuições. Os impostos são aqueles que são utilizados para cobrir o custo da máquina pública. As contribuições são aquelas destinadas para os programas do governo, por exemplo, saúde, educação, segurança, previdência. E as taxas são aquelas que têm um destino específico. Por exemplo, taxa de iluminação pública, taxa de recolhimento de lixo, taxa de licença de funcionamento da empresa. Isso. Então, isso se tornou tão complexo e tão difícil de administrar que não existe, inclusive, entendimento entre a Receita Federal, o CARF, que é o Comitê Administrativo da Receita Federal, o STJ, STF e a legislação, que não consegue mais abraçar todas as situações que envolvem o meio empresarial hoje em dia. E qual é o cenário, assim, que você, ou quais os cenários, porque você calcula, porque vai ser uma discussão nacional, né? Isso já está acontecendo há muito tempo, mas que cenário você vislumbra, assim, ó, existe essa probabilidade, existe essa segunda, existe a terceira, enfim, o que dá para vislumbrar pela frente? São 3 cenários, Belloni, importante que todos os nossos amigos e amigas entendam. O primeiro é que deve haver uma uniformização de procedimentos e também uma simplificação de processo, porque não dá para continuar como está. Essa uniformização, ela leva também à criação, e isso que está tramitando no Congresso, e essa é uma questão que eu tenho dúvida que ela se concretize dessa maneira, mas nós temos que nos preparar, que é a criação do IBS. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, que juntaria o PIS e COFINS e IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Então aí vem a primeira dificuldade desse primeiro cenário, mas que ele vai acontecer, se não de uma maneira integrada, fracionada, ou seja, uma coisa certa, a unificação do PIS e COFINS, porque esse não tem mais como continuar. E aí a tendência é que haja nessa unificação dos 2 tributos um aumento de alíquota, como sempre aconteceu no Brasil. Sim. Então o empresário não pense que a reforma tributária ela vem para diminuir imposto. Ela vem para uniformizar procedimentos, porque não tem mais como continuar, unificar impostos, e aí a nossa dúvida, se todos, ou pelo menos o PIS e COFINS, que com certeza vai acontecer, e vai trazer uma segurança jurídica no meio empresarial, porque hoje você não tem mais como administrar situações que são tão controversas. O segundo cenário, e aí é uma questão do ministro Paulo Guedes, que eu assim concordo plenamente. Qual é a ideia do ministro? Ele está levando isso adiante, é reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, que hoje é de 34%, inicialmente se falava em 20%, depois passou a se falar em 25%, e agora as últimas manifestações do ministro Paulo Guedes é para reduzir para 15%. Então reduz de 34% para 15%, mas tributa a distribuição de lucros. Qual é a ideia do ministro? E se a gente parar para pensar, está correto o raciocínio, é deixar o dinheiro dentro da empresa. É você gerar emprego e renda, é você fortalecer as nossas instituições. Porque isso ele não comenta, mas a gente sabe que é muito comum você ver a empresa com dificuldade e o empresário, ele tem um patrimônio muito... A Receita Federal enxerga pela declaração de imposto da renda. Porque a distribuição de lucro é isenta. E o tributo é muito alto na empresa. Então, você reduzindo o tributo na pessoa jurídica e tributando a distribuição de lucro, o empresário vai conseguir gerar mais emprego e renda, vai fortalecer a sua empresa e vai ter muito mais sustentabilidade no longo prazo. E na pessoa física, você tem que trabalhar daí com as operações que hoje elas são
utilizadas, que é prolabore, distribuição de lucro, dividendo, juros sobre o capital próprio. Então, existe uma série de situações que vêm nesse segundo cenário. E o terceiro cenário, que aí sim a ideia do ministro Paulo Guedes é extraordinária, porque qual é a diferença do Brasil para todos os países do mundo? A carga tributária sobre a folha de pagamento. Então, qual a ideia do ministro nessa terceira cenário, nessa terceira fase? É desonerar a folha de pagamento. Para isso, precisam passar as duas fases anteriores. Então, isso é algo que eu acredito, eu tenho certeza que muda o ambiente de negócio no Brasil, que a gente deveria trabalhar no sentido de fazer com que isso acontecesse. Em alguns momentos, talvez alguns segmentos, e isso é a realidade, podem ser prejudicados em função de um aumento de carga tributária, mas eu, olhando para o longo prazo, eu acredito muito num ambiente de negócio mais forte e melhor. Por quê? Se você aumenta a base tributária, quer dizer, mais empresas e pessoas pagando, você reduz alíquotas. O que ocorre hoje é que muitos não pagam. E a ideia é trazer para a formalidade isso tudo, e aí vai ter uma base tributária maior. E aí sim a possibilidade de reduzir a carga tributária no médio e no longo prazo. Ok. Assim, na tua visão, para essa reforma tributária, para ela ir andando, para ela acontecer, assim, que as influências que ela vai exercer, como é que você coloca, como é que você vê a questão da influência técnica, seria, digamos, Receita Federal, as receitas, né? A questão política do jogo que no Congresso e de outros interesses que tem também, né? Então, como é que você aposta nesse equilíbrio para se chegar chegar sempre se chega, mas a se chegar a um bom termo daquilo que você colocou agora há pouco, de termos uma reforma tributária que seja realmente uma coisa atual, né? que não castigue ninguém, mas que haja um benefício para a própria sociedade. Excelente esse debate, Peloni. A primeira questão que é técnica, eu participei de algumas reuniões no Conselho Federal de Contabilidade, na qual a Receita Federal do Brasil se manifestou a respeito disso. Tecnicamente, existem algumas questões que nos preocupam, e falando do Conselho Regional e do Conselho Federal de Contabilidade. Por quê? No momento em que você juntar impostos, tributos, que são diferentes, por exemplo, IPI, PIS e COFINS federal, ICMS que é estadual e ISS que é municipal, você cria mecanismos que tecnicamente eles vão trazer uma dificuldade grande, né? Até mesmo na questão da distribuição disso, e aí é que os estados e municípios estão se perguntando quanto desse bolo vai para cada um dos entes da federação. Então essa é uma questão técnica importante e que eu acredito que tem um trâmite dentro dos órgãos do governo e da Receita Federal de muito estudo e dedicação nesse sentido. Eu acredito muito, como eu citei antes, na uniformização de procedimentos, que hoje eles estão muito distintos. Inclusive as decisões da própria Receita Federal, elas se contradizem quando você analisa as situações que vêm das decisões, que são as soluções de consulta, e as próprias decisões do CARF, que é o Comitê Administrativo da Receita Federal. Outra questão, a partir de março de 2020, mudou a sistemática, tecnicamente, que é a pergunta, a primeira fase da pergunta, no CARF, que é o Comitê Administrativo da Receita Federal. São 6 membros cada banca, e quando era empate, que são 3 pró-contribuinte e 3 pró-governo. O empate era favorável ao governo. A partir do dia 15 de março de 2020, passou o empate a ser favorável ao contribuinte. Então, isso muda totalmente, tecnicamente, a situação. A questão política, ela envolve uma questão muito acentuada no Congresso Nacional, agora na Câmara está avançando fortemente, e há um consenso na questão da uniformização de procedimentos e que isso prossiga. Mas a gente sabe que o Congresso Nacional ele tem representatividade de determinadas
entidades ali que... Segmentos da sociedade, segmentos de negócios, alguns favoráveis a determinadas situações, outros, até porque nós vivemos um ambiente que nós temos indústria, comércio, prestação de serviço, agricultura e outros segmentos que são afetados diferentemente. Então, a questão política, ela passa por uma ampla discussão, eu tenho participado de todas. Diariamente, Beloni, nós estamos acompanhando através do Conselho Regional, do Conselho Federal, essas movimentações. Há um grande debate, mas uma coisa é certa, o consenso existe no sentido de uniformizar procedimentos. Nós não esperamos e não vai acontecer redução de carga tributária. O que a gente está pensando e o que nós queremos é que sejam processos mais simples, simplificados, porque hoje o empresário ele usa mais do tempo dele para cuidar do que não está no negócio do que ao negócio dele. E é isso que nós queremos mudar. Sabido é que nós temos inclusive grandes diferenças regionais, estaduais, regionais, enfim. Depois eu vou chegar nas locais, mas vamos só nessas aí. Como é que você vê essa aceitação até para que se contemple todas essas situações também, né? Nós temos aí um país continental como é o nosso, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Como é quem está pensando nisso, ou como é que você vê isso? Uma das grandes questões que envolve aí, Beloni, amigos e amigas, é o seguinte: de todo o bolo arrecadatório no Brasil, em torno de 60%, a última estatística é entre 60% e 65% dos recursos ficam com a União, entre 20% e 25% para os estados, e os municípios, o último levantamento era 14%, vamos arredondar aqui para 15%. Então, o município que é onde acontecem as situações, onde você tem que colocar saúde, educação, segurança, saneamento, 15%. Então, essa é uma questão que vai mudar nesse sentido, e é esse o objetivo, que esse bolo tributário ele seja dividido de uma maneira um pouco mais assertiva, porque o município também precisa. Então, essas desigualdades que o Beloni comenta, elas deveriam fazer parte desse debate, que é mais amplo, da distribuição do volume arrecadado. A partir do momento que você contempla dessa forma, você consegue estabelecer muito mais isonomia e muito mais... você vai ter uma distribuição melhor. E é esse o objetivo nesse sentido. O que ocorre, e que nós estamos preocupados nesse sentido, é que não está claro ainda isso. Essa é uma parte da reforma tributária que ainda fica muito obscura. A gente não consegue entender exatamente, e os nossos ouvintes vão entender isso, porque passa por um trâmite interno no Congresso Nacional, para saber qual vai ser, Beloni, nesse sentido que você pergunta, qual vai ser o destino desses recursos que são arrecadados. Exato. Agora, também nesta linha aí, mas trazendo mais assim para a nossa região, dentro da tua experiência, dentro dos cenários que você já trouxe há pouco, assim, o que nos traria de diferente para a nossa região, vamos dizer assim, nossa micro-região? A nossa região ela tem um fator que é decisivo, que é a agroindústria, o agronegócio, o agrobusiness, que ele sustenta toda a economia. Se a gente observar, né, nós temos segmentos muito fortes aqui, metal mecânica, móveis, o têxtil, alimentação, de uma maneira geral. Mas o agronegócio tem trazido uma sustentação a nível do Brasil, então é um diferencial. Quais os cuidados, que é essa pergunta que o Beloni está fazendo e que nós aqui estamos trazendo os empresários? Primeiro, organizar a empresa, colocar todas as operações no papel, analisar todas as possibilidades. Como eu disse antes, o Simples Nacional ele tem de simples só o nome. Então, quando você vai colocar... Esse é o simples que nunca é simples, nunca foi simples. É verdade. Quando você vai colocar no papel os números, você vai optar por qual regime tributário melhor. Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. É difícil você dizer qual é melhor sem colocar no papel. Para você colocar no papel tem que ter uma contabilidade organizada. No momento que você decide isso, existem uma série de possibilidades, e é nesse sentido que nós gostaríamos de trazer para os nossos ouvintes,
que quando o empresário tem no papel e coloca todas as possibilidades, você tem muito mais alternativas de reduzir a carga tributária de maneira legal, sem correr risco, sem ter uma visita inesperada do fisco. Porque você estudando todas as alternativas, chamando o contador, aproximando com a assessoria tributária ou contábil que auxilie nisso, você consegue ficar tranquilo em pagar uma carga tributária justa, que inclusive você está colocando no preço de venda, né? Há que se lembrar isso, e você vai ter um reflexo positivo para frente. Os empresários que fazem isso não se preocupam, porque eles estão fazendo o cálculo correto, colocando no preço e estão trabalhando tranquilos. Então, o caminho qual é? É o da integridade que nós falamos no programa anterior. É fazer as coisas certas, honrar com o nosso compromisso, colocar no papel. Agora, vejam que o que nós estamos passando aqui, a pergunta do Beloni nos remete ao seguinte: as nossas empresas têm origem familiar, elas já têm alguns anos, estão passando por uma segunda geração. Então é imprescindível para a reforma tributária, ela tem o foco no patrimônio e renda. Então há que se fazer um projeto de sucessão familiar e proteção patrimonial. Então o que nós estamos sugerindo e trazendo, inclusive nós podemos fazer, Beloni, se o amigo permite, divulgar que esse trabalho a gente faz de forma gratuita, essa avaliação para os empresários. Para quê? Você fazer a proteção patrimonial através de uma holding ou administradora de bens e a sucessão familiar, porque no momento em que entra a família, entram novos membros na família, você precisa ter estabelecidas as regras, ter todo um processo de governança e compliance para não ter problema no futuro, como muitas empresas estão trazendo. Outro detalhe muito importante, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doações, não passa por esse projeto de reforma tributária. Por quê? Hoje ele é progressivo, de 7% até 8% pode chegar em Santa Catarina, em alguns estados é mais, outros menos. Só que o CONFAS, que é a Confederação das Fazendas Estaduais, já aprovou o ITCMD até 20%. Então, num jargão popular, o canetaço do governador pode elevar essa alíquota que é hoje de 7% para 20%. Se você preparar antes a sucessão familiar com a proteção patrimonial, você foge desse processo que muitas vezes, dependendo de quantos filhos você tem, o governo vai ficar mais, porque 20% fica mais do que com os teus filhos. Então agora é urgente e necessário e nós podemos fazer uma avaliação gratuita para auxiliar o empresário nesse processo. Veja que importante, amiga empresário, essa notícia que ele nos traz. Essa é com certeza uma situação totalmente nova que está surgindo e a empresa se coloca à disposição para fazer essa avaliação gratuita. Mais alguma coisa nesse sentido? Que o homenzinho do relógio já me avisou, faz um tempinho já. O debate é muito importante, Beloni. Eu me coloco à disposição para em outros momentos participar do nosso programa aqui, do programa que vocês estão usando para trazer isso aos empresários. Nós estamos à disposição, trabalhando diuturnamente nesse assunto, acompanhando através do Conselho Regional de Contabilidade do Conselho Federal, e é um assunto imprescindível. Ele é para hoje. Algumas empresas, para ter uma ideia, já estão se preparando há algum tempo, mas nunca é tarde para tomar uma iniciativa dessa. E o importante é assim, o empresário sair informado. O papel desse programa é trazer informação ao empresário. Nós estamos trazendo essa informação porque é imprescindível que esses conhecimentos cheguem no empresário, na sua família e no seu negócio. Ok, Roberto, muito obrigado. Com certeza, as pessoas que estão nos assistindo tiveram hoje uma gama muito grande de novas informações, coisas que estão chegando, né? Então, estejamos atentos sempre aos nossos programas. Um agradecimento especial ao Merlo, Roberto Aurélio Merlo, que pela sua disponibilidade, agora já pela terceira vez, agradecemos muito isso. Também quero deixar um agradecimento todo especial à nossa equipe de produção e apoio, a Camila, ao Adriano, a Catiane, a Alice, o Anderson e o Gustavo, que nos proporcionam esse ambiente e as condições para que a gente possa levar esse teu conhecimento, as tuas informações ao nosso público. E não se esqueça,
Gestão de negócios, porque negócio é o nosso negócio. Com certeza é o seu também. Até a semana que vem. Obrigado. A Merlo surgiu da própria história, na minha carreira profissional, quando eu iniciei em 1980, numa grande empresa, como auxiliar administrativo, e a minha carreira ela foi pautada na visão do uso das informações que o empresário precisa para tomar a decisão. Me formei em 1987, em 1990 iniciei a carreira como docente na universidade, mas sempre trabalhando em grandes corporações. Ocupei o cargo de diretor de controladoria de um grande grupo empresarial e isso, naquela época, trouxe esta oportunidade porque muitos empresários procuravam auxílio, procuravam assessoria e nesse momento eu decidi, em 2008, criar a Merlo Educação Executiva e Assessoria Empresarial para auxiliar os empresários nisso que eu venho há muitos anos trabalhando no dia a dia.